aí que é uma área com muitas possibilidades, né? E aí eu não sei quem vai querer começar a falar e tudo mais, mas a ideia é relatar como foi a sua experiência, como foi a sua jornada até aqui, essa ótica, né? Então, assim, eu conheço saúde ocupacional porque eu tenho amigos que foram para essa área mesmo antes de ser enfermeiro, eu já conhecia pessoas que trabalhavam nessa área. E aí eu conheço isso, mas se você falar assim, na faculdade, o que você ouviu? Ah, na faculdade eu não ouvi muita coisa, não. Assim, na verdade, eu tinha uma professora que me inspirava, e até hoje é uma referência, que ela era enfermeira da saúde ocupacional da Avon. E aí eu sempre, e ela falava salário e tudo, eu sempre falava, essa é a pessoa que me inspira, porque ela ganhava, não, gente, esse ano eu tô fazendo 10 anos de formado. Então pensa, né? De lá atrás ela já ganhava muito bem na Avon, e isso me chamava muita atenção. Eu falava, caramba, mas como que. E detalhe, né? Era um time pequeno na equipe dela. E eu estava dentro da época no hospital, eu falava, nossa, no hospital tem tanta gente e o salário não é tão assim, não. Então isso sempre me chamou a atenção. Então eu até acabei de fazer uma consultoria e eu falo para as pessoas sempre, eu sou enfermeiro com amor, no sentido que eu gosto do que eu faço, sabe? Eu gosto muito, mas é uma profissão, sabe? Eu preciso manter minha casa, minha família. Então, se for aquela coisa de enfermagem por amor, é voluntariado. E voluntariado é o que eu faço na minha igreja, é o que eu faço nas horas vagas. E eu gosto de ter essa linha já para ter essa coisa bem clara, né? Porque quando começaram lá na pandemia com as palminhas, eu fui uma das poucas pessoas chatas que falaram: eu não quero palma. Eu agradeço. Eu quero dinheiro, eu quero salário. E foi uma coisa que, infelizmente, as pessoas não se tocaram logo, e é tanto que até hoje está aí, né? Então, é uma coisa a se pensar e sempre falar que é uma profissão antes de qualquer coisa, sabe? E aí eu vejo muita gente que não tem essa visão e foi orientado, até instruído dentro da faculdade com uma ótica diferente. Se foi meu aluno, eu orientei, porque eu falei, gente, a gente precisa nos valorizar, a gente precisa falar mais sobre isso. Tá, e aí eu vou parar de falar, que senão eu falo e ninguém fala. E aí fique à vontade, então essa é a ideia. Fala sobre a sua trajetória. Como você chegou na saúde ocupacional, está estudando, o que estudou, e o seu ponto de vista, né? O que você acha dessa área? Uhum. Roberto, eu falo muito também, viu? Você sabe que a gente já conversou aqui algumas vezes, sabe que eu falo aberto. Mas eu prefiro, enfim, deixar a Daniele começar, ou a Eliane, elas começarem a falar um pouquinho da trajetória, um pouquinho da experiência de saúde ocupacional e tudo que você briefou aí inicialmente. Eu vou deixar a palavra com uma delas aí. Fique à vontade, Daniele e Perfeito. Eliane. Eu voto pelas mais novas começar. A Eliane passou a bola, Daniele. Que a Eliane colocou lá, né? Eu tenho 15 anos na área, eu falei, a Eliane tem o que falar, hein? Ela tem Não, tempo. não gostei, os mais novos depois, porque é pouca coisa. Não, então vai, Dani. Tô brincando, eu começo. Começa com você. Meu nome é Daniele, eu tenho 24 anos, concluí agora minha pós em enfermagem do trabalho. O meu primeiro emprego, quando eu entrei na pandemia, foi em uma empresa que ficou essencial no mercado por conta que ela produzia luva, máscara, então tinha que ter enfermeiro lá por conta, né, para ver os sinais gripais, para mandar para o BS, caso, né, tivesse com sintomas de Covid, e eu fiquei lá. No estágio mesmo, eu falava pro Beth que eu odiava medicina ocupacional. Ai, que coisa chata. E foi o primeiro lugar que eu entrei. E eu gostei bastante. Nisso, a minha gestora atualmente, ela gostou do meu trabalho e me chamou para trabalhar na clínica dela, onde que eu tô atualmente, já faz 2 anos. Lá eu faço exames complementares, que é espirometria, acuidade visual, eletrocardio, eletroencefalo, toxicológico. Enfim, cuido dos ASOS, né? Liberados, subo no sistema agora, que tem que subir por conta do essencial. E fico nessa parte administrativa também. E quando tem campanha que a gente chama, que a gente faz essa campanha dentro das outras empresas. E é isso, assim, do meu trabalho. Agora também eu estou abrindo uma empresa de teleenfermagem ocupacional, onde eu quero oferecer uma assistência na saúde para essas pequenas empresas, onde não oferecem um plano de saúde, né, para os colaboradores.
para ajudar eles mais, né? Porque nessas empresas que eu fui, eu vejo que eles não têm uma assistência básica, sabe, de saúde, e demora no posto, a gente sabe, querendo ou não, que o SUS é demorado, e é coisas muito simples que, às vezes, um enfermeiro, querendo ou não, a gente consegue ajudar sim. E poupa um pouco tempo, né, de demora, de espera, por uma coisa que talvez não tenha tanta necessidade médica. E a minha trajetória, por enquanto, é essa. Perfeito. E uma coisa que eu até falei no grupo, mas eu acho que não foi todo mundo que viu, eu estou orientando uma enfermeira do interior de São Paulo, ela que abriu um consultório. Eu até falei, menina, você tem ideia que hoje com a tecnologia e tudo mais, você pode abrir até uma policlínica, pensando até no atendimento de tele, faz uma parceria com a empresa de tele e você consegue ajudar e orientar todo esse atendimento. E aí ela falou, nossa, mas é muito verdade mesmo, porque esses dias eu precisei, a pessoa precisou viajar, não sei quantos quilômetros, para passar no especialista que é coisa de tele resolveria. Então, isso que a Dani acabou de falar, do serviço que ela está montando e tudo, que eu já falei para ela que quando ela ficar milionária, ela vai lembrar do meu nome, né? E aí é coisas que dá para fazer. Então, assim, pensando na enfermagem, pensando na área da saúde como um todo, tem muitas possibilidades ainda, muitos campos que ainda não foram tão explorados. Então, é uma coisa que eu gosto sempre de puxar e falar assim, gente, ó, talvez é uma área boa que você está fazendo tudo, mas já pensou que dá para fazer? Já pensou? Que nem eu mesmo. Eu já falei com o Daniel para a gente montar um curso de aperfeiçoamento lá atrás, né? Eu lembro. Eu falei, ó, dá para montar. Ele, que a experiência que ele tem, a área que eu tenho, dava para montar um super técnico de saúde ocupacional. Quem sabe um dia ainda essa escola aí não inaugura, né? O meu podcast já iniciou. Então, já deixando bem claro que o meu podcast já está dentro da minha consultoria. Obrigado, Dani. Viu? Obrigado mesmo. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para fazer com a Dani? E aí fique à vontade. E eu também gosto de falar isso. Você prefere ser interrompida ou prefere falar e depois as pessoas te interrompem? Já para a Eliane e para o Daniel, se vocês, como que vocês preferem? Que é um bate-papo mesmo? No meu pode ser bem bate-papo mesmo, viu, Roberto? Eu queria fazer uma pergunta para Daniela, eu acho, mas antes a Eliane só responder, né, Eliane? Pode responder. Pode fazer, futuro chefe, né? Eu já vou. Esperando. Não, eu queria saber o que mais te motivou, assim, para ir para a área de saúde ocupacional, ou você se pegou, já estava lá dentro, falou, meu, tô aqui, gostei, me apaixonei, bora e segue a vida. Isso, foi isso, eu me apaixonei. Tipo, eu gostei muito dessa rotina ocupacional. E teve um técnico que ele me ajudou bastante lá na empresa, um técnico de segurança do trabalho, que ele que me incentivou a fazer a pós, porque ele me ensinou bastante coisa de empresa, e eu via que, tipo, ergonomia, que também me apaixonei muito, que recentemente eu fiz um curso rapidinho no Senac de ergonomia aplicada, para entender melhor como que funciona cada postura, como que a gente pode melhorar, porque eu vejo que dentro da empresa a gente é só mais é só um número, ninguém se importa com a nossa saúde, só se importa com o nosso trabalho. Então, quando alguém é acolhido dentro da empresa, quando eu acolhi as pessoas, elas adoravam, elas gostavam, tipo, e então eu gostei bastante, foi isso que me incentivou, e eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Atualmente também eu tô entrando um pouquinho na estética, que eu gostei, fiz uns 2 cursinhos, gostei, mas eu quero mesmo medicina ocupacional. Mas a enfermagem é boa por causa disso, né? Você pode ir conhecendo todas as áreas possíveis. Tem várias possibilidades. Muito legal, né? Quanto mais parece que a gente conversa, mais possibilidades a gente encontra, né? Uma coisa muito louca, né? E você vê que uma coisa acaba ligando a outra, você já vai pensando em outras alternativas, né? Até que o Cobed começou a falar lá anteriormente, que ele está entrando na área de saúde porque ele viu uma parte da área dele que está dentro de saúde ocupacional, que pode trazer benefício. Então, é isso que complementa, né? Eu acho que tudo acaba se complementando. Acho muito bacana. Desculpa, Eliane, eu acabei nem deixando você responder com relação às perguntas. Desculpa. Tranquilo. Eu acho que eu respondi o que você perguntou. Não, perguntou, para a Eliane, se ela prefere que faça a pergunta. Não, para Eliane. Não, Nina, eu também prefiro um bate-papo, né? Mesmo porque as pessoas acabam ficando com dúvida e a gente prossegue falando e aí vai, né? Eu acho que é isso mesmo, né? É interagir na hora. Perfeito. Então fique à vontade. Eliane, você fala aí, você pode já começou. Foi um gancho que eu fiz aí sem querer, mas para você já engatar.
Então, vamos lá. Eu sou Eliane, né? Sou enfermeira do trabalho hoje, mas eu iniciei a minha vida na área da enfermagem desde 97, né? Um pouquinho ali. Comecei como auxiliar de enfermagem e logo já fui para o HC trabalhar. Trabalhei lá como auxiliar no setor de transplante de medula óssea e atuava aí dentro de uma UTI. E a enfermagem que eu falo sempre é uma área que acaba permeando a tua vida em todos os sentidos, né? Seja pessoal, profissional, emocional, né? A gente está sempre atrelado aí. Em 2005 eu me formei. Antes disso eu passei por vários hospitais, né? HCOR, INCOR. Então, eu venho aí de uma bagagem bastante assistencial. Em 2005 eu me formei, fiz minha pós em enfermagem de trabalho logo em seguida. Por quê? A gente que vem dessa área assistencial, a gente vem com uma sobrecarga muito grande, né? Principalmente eu que vim dessa área de transplante de medula óssea, eu vi, assim, muita coisa que não sai até hoje da minha memória, né? Isso acaba te deixando, não enfraquecido, mas com o seu emocional abalado mesmo. E daí a sobrecarga foi tão grande que eu falei assim, opa, eu vou me formar e eu quero ir para outra área. Assim como o BD falou, eu tinha uma professora na minha pós-graduação, ela era enfermeira das Casas Bahia, se eu estou bem certa. E daí ela comentou também, né, sobre o salário dela, sobre a carga horária. Eu falei, opa, é isso aí que eu quero para mim, trabalhar de segunda a sexta e prosseguir com a minha área de enfermagem, né? Que eu acho que quem é enfermeiro, gente, de verdade, vai morrer enfermeiro. Assim, pode permear por outras áreas, mas tá no intrínseco, assim, tá dentro da gente isso, esse amor, essa paixão. E daí, quando eu fiz enfermagem de trabalho, eu bem leve de empresa e já parti para a área dentro da área de saúde mesmo, né? No meu último emprego, eu fiquei quase 12 anos, eu era enfermeira, eu montei a saúde ocupacional dentro dessa empresa, não tinha, lá só tinha um médico que fazia parte simplesmente do ASO, né? E eu olhei e falei, nossa, mas eu estudei tanto para isso, né? Para verificar sinais vitais, preencher papel e fazer isso. Eu falei, não é isso que eu quero. E daí eu montei a saúde ocupacional, né? Nós contratamos, tinha a parte do pessoal da engenharia de segurança, né? Tinha um engenheiro e alguns técnicos, e daí eu contratei o pessoal da enfermagem, do trabalho e o administrativo. E daí começamos, né? Então, voltamos a nossa medicina ocupacional, porque, assim, na cabeça, vocês vão ouvir muito falar nisso. A medicina ocupacional é vista como um gasto na empresa. Ainda tem muita gente com a cabeça muito fechada nessa área e fala assim, nossa, eles vêm para gastar dinheiro. E nunca pensa que o nosso trabalho ele é preventivo. Ou seja, se a gente atua na prevenção, o ganho que eles podem ter é superior ao que eles vão gastar com a nossa equipe e com os programas que a gente tem aí. Então, nessa empresa, eu acabei montando a parte de... a gente chama até hoje de Cuidando de Quem Cuida. É um programa voltado para colaboradores. A ideia foi montar esse programa porque tinha um absenteísmo muito grande. E fora o absenteísmo, a gente tinha uma operadora que controlava os nossos atestados médicos, e daí eles falaram assim, olha, a maioria das consultas é via pronto-socorro. Eles vão 3, 4 vezes no pronto-socorro e acabam não indo procurando o especialista ou tratando de fato o que eles têm. Então, vão lá, tratam os sintomas no pronto-socorro, tá, melhora um pouquinho, volta de novo para tratar.
Então, foi onde eu conversei com a minha diretora e vi essa necessidade de montar esse programa junto com uma outra enfermeira. Montamos, ela tinha médico da família, tinha nutricionista, fisioterapeuta, ortopedista. Então, o nosso funcionário, ele tinha um outro olhar. A partir do momento que ele passava dentro do serviço médico, e a gente captava ali alguma coisa que chamava atenção, uma hipertensão, uma diabetes pelos exames clínicos, a gente já alertava, né, o nosso médico examinador, que é o médico clínico, para que ele fizesse o encaminhamento dessa pessoa para o nosso programa, né? Então, a pessoa marcava a consulta e de lá ela era triada, né? Se precisasse de nutricionista, era encaminhada, se precisasse do ortopedista por algum motivo, era encaminhada, mas tudo saía de dentro do nosso setor de medicina ocupacional. Então, esse programa é um programa, assim, que eu falo que é o padrão ouro, que está aqui dentro, que eu falo que é uma coisa bacana que foi montado e é uma coisa, assim, que eu encho, tá, né, que deu super certo, e diminuiu, de fato, né, as consultas via pronto-socorro, diminuiu bastante o absenteísmo por falta, né, quer dizer, as pessoas acabam tratando, olhando, é o que a Dani falou, quando a pessoa percebe que a empresa tem um olhar diferenciado para ela, eu acho que isso entusiasma, deixa a pessoa até com vontade de realmente vestir a camisa da empresa, né? Porque a medicina, a enfermagem do trabalho, medicina ocupacional, é isso, é a gente olhar para o outro, né, com um olhar diferenciado e buscar nisso ajudar, resolver um problema. Às vezes é de fundo até emocional. A gente também tinha um grupo de psicólogas, né? E daí eu conheci o OBD quando eu fui para uma outra OS, né? Que é a SPDM, mas logo eu saí porque eu fui assumir uma outra vaga dentro da empresa hoje Santa Marcelina, né, que são das Irmãs Marcelina, que é uma empresa onde eu estou atualmente. Lá a gente tem um público muito grande, são cerca de 16 mil colaboradores, onde a coisa já anda por si própria, porque faz muito tempo que existe o setor, né? Nós temos lá mais de 8 médicos, sendo médico do trabalho e médico clínico. A gente tem uma rede de apoio que é formada por psiquiatra, psicólogo, fisioterapeuta, e agora o nosso ortopedista saiu, mas a gente está em fase de contratação. Então, a gente tem já uma coisa bem estruturada, onde o nosso colaborador, a gente chama de nosso cliente, né? Porque é realmente o nosso cliente, né? Quem é o cliente da medicina ocupacional? E daí, eu tô lá, eu entrei em 2021, né? E estou lá atualmente. Estou muito feliz, porque é um olhar diferenciado com o colaborador. Um público de 16 mil colaboradores é muito grande, então é muito trabalho. Assim, às vezes, eu e mais um enfermeiro, né? Um enfermeiro parceiro, que também é enfermeiro do trabalho. A gente às vezes sai de lá assim sobrecarregado, que é tanta gente, é tanto atendimento, é tanta demanda, que tem dia que a gente sai de lá assim meio baqueado. Mas é uma coisa tão gostosa, tão prazerosa quando você vê o resultado, né? Eu acho que é isso, é você ver o resultado do seu trabalho. E o trabalho ele só funciona se for em equipe. Todo mundo tem que falar a mesma língua. As coisas, os documentos, os procedimentos,
tudo tem que ser padronizado para todo mundo falar a mesma coisa. Eu falo uma coisa, o médico do trabalho fala a mesma coisa, o administrativo que está atendendo lá na ponta também fala a mesma coisa, e é isso, né? A coisa não pode se perder, tendo a minha fala individual, né? E a fala do meu auxiliar também individual. Então, as coisas têm que ser padronizadas. Eu acho que o trabalho em equipe e as coisas padronizadas é o que manda e o que faz o trabalho ser um trabalho eficaz, né? Que funcione, que tenha resultados. Eu acho que é isso, acho que o Daniel tem muita coisa mais para falar, mas eu sou apaixonada hoje pela medicina ocupacional, né? Estou aí, né, em busca sempre de outras oportunidades, né? Tem uma bagagem bastante grande, como a Dani falou, eu vou falar um pouquinho da minha parte, eu fiz um MBA pela São Camilo, né? Na parte de gestão de saúde dentro das organizações, também fiz um ano de pós em enfermagem estética na Nepulga, né? Sou enfermeira. Aí, Daniel. Sou enfermeira pós-graduada pela Nepulga, também fiz várias outras pós, né? Eu estou falando presencial, nem EAD, né? Porque hoje EAD a gente abre aí um leque bastante grande para fazer 2, 3 ao mesmo tempo. Uhum. Mas eu sou da velha guarda, o meu foi presencial mesmo. E eu acho que quando a gente coloca a mão na massa, a gente aprende bem mais, né? E a troca de experiência dentro da sala de aula com outros profissionais também é bem enriquecedor. E é isso. Também estou aqui, viu, Daniel? Depois vou bater um papo com você, que o BD já falou. Muito bom. E uma Estou coisa... louca para ir para uma empresa grande, assim. Bora, bora. Uma coisa importante que você falou é assim, tem de fato ainda muito pensamento que as pessoas acabam usando e vendo a saúde ocupacional como até mesmo uma pedra no sapato, mas o que eu fico feliz também, assim, como eu trabalho com vários clientes, eu vejo que muita empresa tem um olhar bem diferenciado, né? Tem muita empresa que quando investe e tem um olhar diferenciado, no final até que ganha, porque vê que quanto maior cuidado, quanto maior essa coisa de saúde, bem-estar, mais resultado, porque o colaborador bem, feliz e com saúde, ele vai entregar mais. Então, uma coisa que várias empresas têm um olhar diferenciado. Ah, você falou dessa parte, eu esqueci até de comentar. Hoje nas empresas a gente tem a necessidade, né, de contratar os portadores, né? E nós vimos aí na saúde ocupacional uma oportunidade de ter um ganho, né, em números dos PCDs e auxiliar e trazer isso para o nosso benefício. Então foi montado um serviço de Quick Massage com profissionais mesmo, né? São deficientes visuais, são todos eles saídos me fugiu o nome agora, de formações em escolas, em instituições renomadas, e eles vieram para a gente, e a gente montou esse programa e já estava pensando em vender para fora, em feiras, em eventos, né? Então, a gente montou as salas com as cadeiras, então os funcionários eles tinham direito a 2, 3 vezes por semana de usar o serviço, né? Claro, tudo isso agendado, né? Eles agendavam a Quick Message, isso ia para o gestor dava lá, fazia aprovação, e ele poderia usufruir 15 minutos aí daquele serviço. Então, a gente uniu o útil ao agradável, né? Foi super bacana. Perfeito. E um dos temas que eu vou abordar mês que vem vai ser sobre inclusão. E aí eu vou com certeza falar sobre isso, que o mercado também a gente está em outro mundo, em outro mercado. Para tudo, né? O que há um tempo atrás você vê que tinha uma certa barreira, uma certa dificuldade, e
também com o advento de algumas leis, né, porque está mudando e algumas leis estão aí para ajudar, mas você vê que a inclusão é uma pauta hoje prioritária em várias empresas, e isso é bom, né, isso é, pensando num todo, é muito bom. E aí nós vamos falar de inclusão e diversidade. Muito bacana, é um tema que está agora. Eu adoro esse tema, eu acho que para mim é um dos mais, assim, mais prioritários possíveis. E vou dar até um exemplo, a minha diretora, a head de saúde ocupacional da empresa que eu trabalho, ela é tetraplégica. Ela foi a primeira médica a se formar em medicina sendo tetraplégica. Então, depois, se vocês quiserem lá um pouquinho mais de informações sobre ela, é uma pessoa assim, sensacional, inteligentíssima, uma pessoa fantástica. E a empresa que eu trabalho conseguiu, enfim, né, de uma certa forma, trazer total condição e suporte para que ela conseguisse exercer as atividades dela. E a gente vê isso em ganho financeiro, tá? Quando a gente fala em diversidade, né? Acho que a importância disso hoje para as empresas com conversas um pouco mais fechado, talvez que não discuta sobre isso, ela não vê o ganho financeiro que isso traz para as empresas. Né? Acho que isso está um pouco mais claro em empresas um pouco maiores, que conseguem ter isso mais visível e nos seus discursos diários. Assim. Então, lá a gente vê isso acontecendo diariamente. Né? Então, eu, obviamente, sou um fruto da inclusão, né, da diversidade. Então, eu adoro o tema, então, Roberto, estamos juntos aí. Eu, com certeza, vou participar dessa conversa, desse bate-papo. Eu adoro. Perfeito. Mas vamos falar de saúde ocupacional, né, gente? A gente veio para falar de saúde ocupacional, a Helena falou super bem, a Dani fala muito bem, ela arrasa aí, a gente já veio conversando anteriormente, né? Acho que desde o ano passado. A gente tinha umas metas aí, né? Vamos combinar que a gente tinha umas metas. O Bad é podcast, outras, a Dani outras, conseguiu. Eu era o lecional. Eu dei aula ano passado, galera. Eu falei, não, vou dar aula, que eu quero ver como é que é. E dei aula por um período para ver, entender como tudo aquilo funcionava. Então, acho que a gente conseguiu também concluir algumas metas. Temos mais metas aí para 2023. Muito bom. Bom, saúde ocupacional, né? Gostei muito do que a Indiana comentou, e acho que até o Roberto também, a Dani também, com relação à legislação, de como tudo isso funciona, como as empresas veem saúde ocupacional hoje, né? Como é que se dá hoje. Então, sim, a gente tem a legislação para isso, né, Eliane? A gente tem a NR4 para falar um pouco das tabelas e do grau de risco, então, da necessidade, da obrigatoriedade de ter saúde ocupacional nas empresas. Então, isso existe ainda, pensando em médias e grandes empresas, tá? Então, existe uma tabelinha, se alguém quiser dar uma olhada lá na NR4, do grau de risco e dos profissionais que precisam ter naquela empresa, dependendo do grau de risco da quantidade de funcionários, então precisa ter técnico, né, engenheiro, técnico de segurança do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho, enfermeiro do trabalho. Mas isso eu acho que tem caído um pouco por terra, né? A gente sabe que a legislação, ela vem, obviamente, para nos dar um pouco de direcionamento, mas a gente precisa sair um pouco disso, né? E hoje a gente vê que saúde ocupacional nada mais é que é um investimento para as empresas e para o funcionário. Ter enfermeiros dentro das empresas acho que é um dos melhores investimentos que as empresas podem ter. E pensando em enfermeiro, tá, gente? Porque o enfermeiro é o cara que faz tudo. O Leandro e a Dani sabe, ele faz tudo. Ele chuta, vai lá pegar no gol, depois volta, depois ele faz indicador, ele faz programas, igual a Leandro falou, ele faz atividades, eu tenho que pensar em tudo muito parecido com o que a Dani comentou, então criar empresa, criar projetos, criar ações. Então, a saúde ocupacional, acho que ela ajuda a gente muito a pensar em soluções a curto, médio e a longo prazo, pensando na saúde das pessoas, né? E saúde ocupacional nada mais é que a prevenção, né? Ela não atua, assim como o Roberto comentou inicialmente, né? O hospital, ele tem tem uma necessidade, obviamente, mas ele está muito ali mais para o tratamento, porque quando a pessoa enfim, já está adoecida, já não está bem, precisa ser hospitalizada, precisa de um tratamento imediato, ali o hospital, ele está aí para isso também, logicamente que hoje está um pouco mais direcionado também para prevenção, mas pensando em saúde ocupacional, é total prevenção, né? A gente hoje, quando fala sobre programas, a gente cria programas
baseado nas nossas experiências, baseado em outras empresas, baseado em bate-papos como esse, assim, né? Então a gente vai criando ideias para trazer para dentro de empresas que a gente trabalha para fazer com que os nossos colaboradores, as pessoas que trabalham, nossos clientes, né, como a Liane comentou, possam exercer as atividades da melhor forma. E tem algumas questões que eu acho que vieram para ficar, assim. Saúde ocupacional, para mim, acho que nos últimos 3 anos veio para ficar. Pensando em home office, pensando em ergonomia, acho que alguém falou ergonomia aí, pensando em saúde, né, em prevenção, em distância, como acessar aquelas pessoas que estão em home office, eu acho que saúde ocupacional está muito nisso, né, ela está muito ligada. Então, eu vejo ela crescendo cada vez mais, as pessoas vendo isso de uma forma de investimento mesmo, entendendo saúde ocupacional como investimento a médio e a longo prazo. E isso é uma tendência de empresas menores, né? Existe, como eu comentei anteriormente, a legislação até pede para MEIs, pequenas empresas, a terem exames ocupacionais, mas elas abonam de outras necessidades de empresas de grande e médio porte. Mas cada vez mais eu vejo que isso vai crescendo em empresas melhores, vai trazendo mais visibilidade e fazendo com que elas também apostem em saúde ocupacional e abrindo portas para a gente aí, como a gente que está aqui hoje discutindo e falando de saúde ocupacional, a trabalhar nessas empresas, né? E eu gosto da ideia do OBED de trabalhar de segunda a sexta, é muito bom. Né? Só para fazer uma inveja aí, eu estou fazendo 10 anos de formado de enfermeiro e são 10 anos de trabalho comercial, de horário comercial de segunda a sexta. Eu nunca trabalhei em escala de plantão, viu, gente? Como enfermeiro, eu nunca trabalhei. Então, só para vocês, tipo, tem um mundo aí que poucas pessoas falam, mas há possibilidades. No controle de infecção, no ambulatório, agora na empresa onde eu estou. Então, é uma coisa a se pensar, porque, de novo, quer ir para plantão? Vai, tudo bem, a gente precisa de pessoas lá. Mas não é só isso que tem dentro da nossa área, né? Tem muito mais. Uhum. E saúde ocupacional ele faz a gente pensar nisso, né? Eu gosto de saúde ocupacional, né? Não vou nem comentar, né, gente? Eu estou nessa área já faz um tempo, né? Eu era técnico em enfermagem de trabalho, fiz a especialização em enfermagem de trabalho, fiz a graduação OBED aí, meu prof, e depois fiz a especialização, né, dentro já da graduação em enfermagem de trabalho, é uma especialização rápida, boa, mas eu vejo um problema aí, não sei se é um problema, mas talvez um ponto de melhoria, né, a gente pode falar de problema, mas talvez um ponto de melhoria que as faculdades realmente elas não falam em saúde ocupacional, não falam em enfermagem de trabalho, não tem professor especialista em enfermagem de trabalho, então, isso talvez seja uma necessidade das faculdades começarem a reescrever ali, a repensar essa grade curricular aí das atividades, né, dos cursos, para conseguir incluir as pessoas e levar as pessoas para algum lugar, né? Porque, obviamente, ela leva, mas está faltando esse olhar mais amplo, né? E na boa, diversidade e inclusão, falar sobre saúde ocupacional, falar de urgência e emergência também, mas falar estética, por exemplo, não me lembro de a gente ter falado na faculdade, e é algo que está aí, gente, enfim. Então, eu acho que esses fóruns que a gente tem hoje, acho que facilitam um pouco mais o nosso acesso às informações. Mas fica à vontade aí, tá, para falar pra gente. Eu sei que eu falo a beça, então você sabe como é que é, né? Uma coisa que eu queria que você falasse também, ainda mais pensando na sua ótica, é isso até no sentido que tem muita gente que é que nem eu me formei dentro de uma área administrativa e lá fiquei. Acho que você teve uma coisa parecida. Então, o quanto que também tem isso, que a nossa vida antes, através da formação, coloca nós numa trilha que assim, a gente acaba seguindo, que infelizmente não acontece com todo mundo, né? Então, assim, poucas pessoas que conseguem já estar estudando e trabalhando dentro de uma área que vai conseguir fazer carreira lá dentro, né? Então, acho que isso é uma coisa também que não acontece. Inclusive, eu lembro que um dia, você contando sua história, você teve até uma coisa que talvez você ia para outro cargo, numa outra empresa, e preferiu mudar. Então, acho que isso é importante até falar, porque de vez em quando a gente fala assim, mas foi sorte, foi isso, foi aquilo, mas
foi uma construção, as pessoas nunca olham por esse lado, que nem eu tenho bem isso na minha cabeça. Eu fiz uma construção dentro do hospital do Mboi Mirim, fiquei lá 12 anos. Foi uma construção que, por causa do Mboi, eu fui para outros lugares, e até onde eu tô hoje foi também, com certeza, por causa do Mboi. Mas muitas vezes as pessoas olham e falam, tá vendo, mas estava lá, foi sorte. Não, não é bem isso, né? Acho que vale a pena falar desse ponto de vista. Eu acho muito difícil, né? Esse lance de sorte, assim, é uma coisa muito complexa, né? As pessoas acabarem colocando isso como sendo um discurso, né? E é muito bacana, acho que eu já até comentei aqui, porque da minha história eu era operador de produção, galera, vocês têm uma ideia, assim, o cara não tinha nada a ver, operador de produção, trabalhador de uma fábrica, chão de fábrica mesmo, aquela sujeira, aquela correria, e graças a Deus, assim, minha mãe, acho que foi minha mãe que me colocou dentro de saúde. Assim. Ela falou, Daniel, eu sabia que tem um curso lá no Hospital Beneficência Portuguesa, é de graça, por que você não faz? Eu, não, mas não tem nada a ver, eu, enfermagem, não, beleza. Bom, aí fiz o curso, passei, enfim, era um colégio de freiras, eram coisas super diferentes, assim, do que a gente já tinha visto. O método de ensino é diferente, então, é o tal do método Paulo Freire, não sei se vocês já ouviram falar, tem um nome, né, enfim, diferente para isso, que é um método diferente, não tem professores ali escrevendo na lousa, aquela coisa toda, um pouco diferente. Então, isso tudo, eu acho que foi, igual o Beth falou, né? É uma construção de pensamento. Porque quando a gente está dentro de uma área, fica um pouco, eu não diria cômodo, mas ele acaba direcionando a gente para algumas necessidades. E eu acho que essas discussões que a gente tem, essas possibilidades que o Beth abre para a gente, é fazer esse exercício, né? Da gente meio que sair um pouquinho da nossa zona, entender o que está acontecendo lá na casa do amiguinho, o que a Eliane tem um monte de coisa para fazer. Tenho certeza que se eu falar com ela 10 minutos aqui, a gente vai sair com projetos aqui para a vida toda. A Dani, não vou nem falar nada, porque a gente já falou ano passado, ela já saiu, já construiu, já fez um monte de coisa. Então, a gente consegue construir diversas coisas durante as nossas conversas, né? E eu acho que saúde ocupacional ele vem muito para isso, porque você precisa se reinventar todos os dias. É meio que obrigatório, né? Acho que faz parte do currículo. Não dá para você ficar sem mudar o seu status quo, não tem como você ficar parado ali sem fazer alguma coisa. E eu ia para uma área totalmente diferente, assim, não tinha nada a ver. E eu, antes de entrar na empresa que eu tô, eu fiz uma entrevista para uma multinacional também enorme, grande pra caramba, e tive que fazer uma escolha, assim, porque uma ganhava muito mais e a outra ganhava um pouco menos. Só que a indústria farmacêutica, né, que é o ramo que eu estou hoje, ela é um pouco mais segura, né? Ela não fica oscilando enfim, de níveis, né? Hoje ganhou não sei quantos mil, ano que vem, não sei quantos... Não, ela acaba se mantendo, né? Então, é algo mais estável. E a outra era uma mobilística, uma metalúrgica, né? Super grande, em São Bernardo. Só que ela oscila, né? Vende caminhão, depois não vende, e fica aquela coisa. E ganhava mais. Falei, não, quer saber? Eu vou ficar na que ganha um pouco menos, ganha menos, mas tem um pouco mais de estabilidade. Eu acho que isso foi também um dos meus sonhos, né? Aquela coisa de sonho. Eu sempre sonhei em trabalhar em indústria farmacêutica. Porque a indústria farmacêutica, cara, tem de tudo. Todos os benefícios que você imaginar, assim. Tanto que na sexta-feira a gente sai 1h30 da tarde. Né? A gente sai 1h30, toma café às 8, começa a trabalhar às 9, e 1h30 a gente vai embora. Tudo bem, assim, sabe? Não tem problema nenhum. Isso faz parte da empresa, isso é cultura. Se você não sai 1h30, eles reclamam. Eles falam, não, mas por que você tá Deixa eu 2 aproveitar horas da tarde? e te perguntar, é sindicato? A empresa? Não, Não, não é. não, porque eu sei que Ah, assim, meu irmão mais velho agora é bancário, e o sindicato do bancário tem não. muita coisa. Isso que tem na indústria farmacêutica, porque eu tenho um amigo que entrou na parte da indústria como farmacêutico, e ele assim, vai ficar rico em breve. E ele fala que tem muita coisa. Não é sindicato? Porque eu pensei que tinha Não essa é, coisa. velho. É Você acredita? cultura? É cultura da empresa, é cultura. A gente costuma falar que a empresa trabalha é uma mãe, assim, que ela dá de tudo e um pouco mais. Ela dá de tudo. E uma das coisas, acho que os melhores benefícios é para quem fica afastado, sabe? Lá, quem fica afastado tem que fazer perícia pelo INSS, aquela burocracia, 4 meses sem receber. A empresa não deixa de pagar. Se você ficar afastado do trabalho, ela vai continuar pagando seu salário normalmente. Isso eu acho uma das coisas mais fantásticas do mundo.
E depois, lógico, o cara tem que devolver a grana que ele recebe do INSS, mas ok, porque isso faz parte, mas isso também ajuda, pensando enfim, acesso à grana, porque a pessoa está, imagina, ficar 3, 4 meses sem receber. Mas isso tudo está atrelado à cultura da companhia, sabe? E a gente estava até conversando, né? O Jotas, que é um cara que, inclusive, escreveu um livro, eu tenho um livro dele aqui, que vou começar a ler. Ele trouxe saúde ocupacional de um formato diferente, sabe? Ele falou de saúde de uma forma diferente. Ele falou tudo que a gente sabe. Então, o que tem que fazer? Atividade física, alimentação, mindfulness, né? Que é aquela coisa de atenção plena, você se focar no que você está fazendo. Então, trouxe uma série de questões que nós já sabemos, só que de uma forma diferente. E a empresa investiu nesse cara para falar qual era a percepção dele e qual o discurso, e o formato de discurso dele, acho que atraiu muitas pessoas, sabe? Então, até isso, acho que nós, né, a galera que está dentro de saúde ocupacional, é importante. Eu vi tem uma música muito legal que ele fala bem assim, que a gente tem a senha para correr em todo canto, sabe? Aquela coisa que você sabe onde jogar você fica, você sabe, tá? Não é aquela pessoa mais, enfim, mais, não sei se é mais difícil, mas com mais dificuldade ali para lidar com certos aspectos ou reuniões. Então, acho que a gente de saúde, a gente acaba tendo, saúde ocupacional e saúde, obviamente, a gente acaba sabendo correr ali e conversar com todo mundo, porque a gente lida com todo mundo, né, Eliane? A gente lida com o diretor, com o cara da fábrica, com o administrativo. Então, a gente tem que até mudar a fala, a forma que a gente fala. Imagina você convencer um cara, o presidente da empresa, a tomar um remédio para dor de cabeça, assim, sabe? O cara... É difícil, você tem que manter o discurso... Não é fácil, né? Assim, a gente sabe que o cara tem conhecimento, sabe de tudo que ele já teve, e nós, de saúde, ter um discurso ali para convencer até o cara a fazer um exame, é um pouquinho difícil. Então, eu costumo falar que a gente acaba tendo essa senha aí para ir para todo canto, sabe? E lidar com todo mundo, né? Mas pode complementar aí. Não, assim, eu vi você falando e eu tô aqui lembrando, né? Hoje, com o E-Social, a gente tem a obrigação de cumprir 100% dos nossos periódicos, né? Daí você tem que convencer o nosso diretor, o nosso médico, chefe, a vir fazer o exame médico que ele fala, né? Ah, o exame médico, mas vai demorar. Ah, mas eu tenho agenda. E daí você tem que lembrar que a empresa, ela é obrigada a cumprir essa meta e você, é o que você disse, nós temos que ser o Severino de tudo, né? A gente tem que pensar como abordar esse diretor de uma forma que vai chamar a atenção dele e que ele venha fazer esse exame, né? Então, lá a gente até queria um fluxo diferenciado para esses cargos, né? Uma coisa até mais rápida para ele chegar, fazer o exame e já sair, né? Para cumprir lá a sua agenda. Então, a gente tem um fluxo diferenciado para para esses cargos que têm uma atribuição, assim, não são mais importantes, porque todo mundo é importante, né? Mas que tem uma agenda mais restrita, que a gente fala. Na dúvida, vamos falar que tem um cargo estratégico. Gostei, o cargo estratégico. Mas é isso. Velho, sabe o que a Eliane falou que é legal? Então, acho que uma das coisas que também vão potencializar a saúde ocupacional é social. Então, hoje, nós temos que reportar diversas informações para o social, que é onde o governo vai captar as informações para ver se a empresa realmente está fazendo aquilo. Ah, beleza, vocês estão fazendo periódico? Beleza, mas cadê o ASO do cara? Deixa eu ver, está tudo certo, não está? Os atestados, enfim, quem está fazendo a gestão? Então, as empresas vão começar a ser multadas caso elas não estejam de acordo com a legislação. Então, a galera, né, já montaram diversos grupos aí de trabalho para correr atrás para fazer isso tudo funcionar, né? Porque se não funcionar, é multa. O que é melhor, a multa ou você contratar os profissionais de saúde ocupacional para fazer toda essa gestão, né? Fazer o trabalho da Eliane, que a gente faz aqui. Então, é algo que vai ajudar a potencializar a área por obrigação, né? Infelizmente.
Deixando bem claro. Imagina, né, Daniel, uma empresa ser multada, fala, né, R$ 4.000 por colaborador que não faz o exame periódico, né? Você imagina isso chegando lá na ponta, no nosso diretor financeiro, né, sendo uma obrigação nossa, porque isso vai acabar, né, impactando nos nossos indicadores, né? A gente tem que bater meta e isso não dá para fugir. E daí a gente vai ser cobrado de todas as formas, né? Então a gente tem que criar aí maneiras para estar sempre saindo na frente, olhando e falando assim, não, de que forma que a gente vai trabalhar. Então esse trabalho em conjunto, né, ele é bastante importante, né? A divulgação, envolver o pessoal do marketing, envolver as outras lideranças da ponta, né? Então buscar aí aliados que ajudem a gente a cumprir essas metas. São obrigações, mas também é tão importante porque o médico não procura médico. É muito engraçado, né? Tem muitos médicos que se automedicam, né? E daí eles acabam indo lá, passando por um exame simples, que é o periódico, com exames complementares, e descobrem algumas coisas que, né, a gente que está medicina ocupacional que acaba alertando essa pessoa, né? Acho que é bem isso. E você vê como é importante a gente se apropriar do assunto, porque se a gente for pesquisar em legislação, tem uma série de condições, tá? Que as empresas podem e são multadas por isso. O Corém é um órgão fiscalizador que deve, sim, também fazer, enfim, olhar também todas essas questões. Então, por exemplo, lá eu tenho uma técnica, tenho uma enfermeira, e eu falei, olha, a técnica não vai ficar sozinha, ela não pode ficar sozinha. Ela tem que trabalhar com a supervisão de um enfermeiro. Eu estou falando alguma coisa errada? Não estou. Só que a gente sabe que tem diversas empresas que deixam o técnico trabalhar sozinho por conta de custo. Isso as empresas também têm que entender que não, ela tem que ficar com a supervisão de um enfermeiro, precisa de um enfermeiro lá. Então, isso eu também deixo muito claro. E até com relação à legislação. Então, a quantidade de documentos que eu tenho que fazer lá todo ano, né, pensando em Corém, pensando em Anvisa, como é uma indústria farmacêutica, eu agora vou passar por auditoria da Anvisa, que assim, se os caras pegarem qualquer coisa, vai dar ruim, a gente perde a licença para fabricar os medicamentos. E eu tenho que enfim, mostrar isso para as pessoas com indicador, com informação, com legislação. Ó, isso precisa por conta disso, o valor disso. Se você não ter, você recebe uma multa no valor, você pode receber uma multa X, mas se você contratar um profissional, assim, você pega três orçamentos de contratar um técnico, olha, você vai ver que vai ser menor do que a multa que você vai ter caso aconteça alguma coisa. Então, subsidiar as empresas a entenderem que tem um caráter, sim, de legislação, elas precisam cumprir, mas é óbvio, é muito difícil as empresas falarem, eu gosto de funcionários, agora eu gosto de todo mundo, vamos fazer plano, convênio aí para o Einstein, para todo mundo, ou vamos criar um setor de saúde ocupacional. É mais difícil, né? Mas são várias formas da gente também incentivar as pessoas a comprarem ali a nossa ideia, né? Tem gente que ouve de várias formas, né? Isso é uma forma também. Sim. E uma coisa que eu achei que eu acho que pelo pouco que você falou que eu achei um investimento fantástico, que assim, eu não sei quanto que o João cobra uma palestra, mas deve ser uma nota. E aí, assim, e eu até usei o seu exemplo para falando com algumas pessoas sobre campanha. Eu trabalhei 12 anos no hospital público, que não tinha verbo, então o que nós tínhamos era obrigado a ter criatividade. Então a gente se virava nos 30 assim, para fazer gincana, campanha, fazer um monte de coisa. E eu sempre fui criativo, então foi uma coisa que eu usei bastante no período que eu usei no hospital. E aí eu lembro que no ano eu consegui um pessoal de teatro para fazer um voluntariado. Aí a minha amiga que trabalhava no Primo Rico, né, no Einstein, contratou umas capas para dar uma palestra. Eu falei, fica fácil, né? Enquanto eu tô aqui no voluntariado, na época eu andei pelo hospital vestido de fada, de pompom e tudo mais. Eu falei, enquanto eu tô aqui me ralando, se contratou Oscar. E aí
querendo ou não, é uma coisa que eu aprendi muito, porque assim, a gente tinha que, é o famoso quem sabe faz ao vivo, e a gente tinha que se virar. Aprendeu a fazer origami ali para dar para os caras, fazer um lacinho vermelho colando ali, tudo Bem isso. rosa. Não, cantava, dançava. Tem uns vídeos no hospital que o pessoal olha e fala, mentira que é você, porque eu não canto e não danço. Mas no hospital pela saúde, ainda mais a minha área, que era controle de infecção, a gente cantava, dançava e era uma maravilha. E Até isso é... né? Oh, e como? E isso é muito bom pensando nessa parte de desenvolver mesmo, porque essa parte que eu ganhei de interação interpessoal, pelo que vocês falaram, que é lidar com o cargo mais alto da instituição a todos os cargos, isso nos desenvolve muito, porque nós aprendemos o famoso entrar e sair, né? E é uma coisa muito importante nos dias de hoje, porque uma pauta que eu ando falando bastante, eu até vou falar nos próximos dias, é sobre o comportamento. E aí você vê pessoas que não conseguiram nem chegar no emprego, que antes de chegar já perderam a oportunidade, porque tem alguma coisa no comportamento que ele fez ou agora ou no passado, que já que literalmente queimou ele. Então, uma coisa muito importante é falar isso, que a área de saúde ocupacional é uma área que te expõe. E é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Tem gente que fala, eu não vou porque tem isso e aquilo. Mas porque, pensa, no hospital que eu trabalhava, tinha não sei quantos enfermeiros, mas na época tinha uma enfermeira só de ocupacional, agora tem até mais. Mas assim, é muito pouco. Então, você fica em evidência. A área que eu trabalhava de controle de infecção é a mesma coisa, tem pouco. Então, você fica em evidência, você fala, você apresenta dados para a diretoria, apresenta dados para os coordenadores. Então, é muito bom nesse sentido, do autodesenvolvimento e é te forçar mesmo. É o famoso ou vai ou racha. Então, você tem que ir. E aí eu aprendi muito, assim, eu recomendo todo mundo que fala, mas o que você acha das áreas administrativas? Gente, você vai aprender muito, assim, muito mesmo, porque é todo dia uma novidade, todo dia uma coisa nova, que nem agora com a pandemia, a gente fala, eu não estava no hospital atendendo, mas o quanto que as pessoas trabalharam em protocolo, o quanto que a saúde ocupacional trabalhou, pensando, né, e até uma coisa que eu vejo que estava numa onda muito boa e agora está parando, que era a saúde mental. Quanto que a saúde ocupacional falou na época da pandemia de saúde mental, mas eu vejo que cada vez mais está voltando normal, né? Que não em todos os lugares, mas em alguns lugares que eu acompanho está parando de falar. Mas é uma coisa importante. Então, quanto que você pensar, né, que quando eu fazia a integração no hospital, eu falava, você sabia que tem um setor que trabalha aqui dentro para o seu bem-estar e sua saúde, que está pensando em você, e aí a gente fala, nossa, mas tem isso mesmo? Eu falo, gente, tem, e tem em todas as empresas, só que muitas vezes a gente não conhece. Então até isso, assim. né, Alberto? Olha o que você falou, que legal. Você já arrumou uma ideia aqui, que eu acho, né? Enfermeiro de saúde mental para as empresas. Não tem, né? Não existe. Pelo menos eu não conheço enfermeiro especializado em saúde mental que trabalha dentro das empresas, para falar disso dentro das empresas e levar programas. Né? Você comentou, tem empresas que já estão meio que, não, já foi, já voltou para o escritório, né? Não, deixa quieto. Mas outras empresas ainda estão vendo isso como sendo. Isso é uma tendência, tá? Eu não sei porque as outras empresas estão deixando de falar, mas isso não vai deixar de acontecer. Então, é uma outra oportunidade que a gente está falando aqui, enfermeira de saúde mental para as empresas. Sim, e uma coisa que eu vi, por isso que eu gosto muito de falar do MBoi, porque é referência em várias coisas. Eles criaram um time de TO, preparador físico, de uma equipe multiprofissional mesmo, e até um canal de comunicação. Tipo, quer falar com alguém? Tem esse canal para você falar. Então, assim, olha o cuidado da empresa, e isso deveria ser todo mundo, né? Mas você vê que infelizmente não é assim. Mas é uma área que está crescendo e uma área que precisa cada vez, né, falar. E sem falar em outras áreas que quando você começa a falar de inclusão, diversidade, você vê que tem muitas áreas que eu acho que ainda vão ser criadas, né? Tem para todo mundo que está escutando essa nossa conversa, procura a área de ESG, se eu não me engano, ESG. Gente, é uma área que está procurando pessoas especializadas, que está pagando salários aí de 20, 30 mil, e no mercado não tem pessoas qualificadas. Então, ESG assim, eu fiz um curso há poucos dias, e assim, quando você começa a ver a amplitude de falar, meu Deus, é isso tudo? E sim, é isso tudo, e de novo, não tem profissionais qualificados para essas áreas, e eles estão pegando muita gente da saúde ocupacional, muita gente da parte mesmo de RH ali, porque é uma coisa assim, pensa em todos, pilar de saúde financeira, pilar de sustentabilidade, pilar de saúde ocupacional, é várias coisas dentro de uma só. E quem está nadando de braçada nessa área são os profissionais de saúde ocupacional.
que a maioria que eu vi de referência no mercado que entrou aí os engenheiros, o engenheiro com especialidade em medicina ocupacional. Então tem muita gente que está literalmente nascendo de braçada. E, gente, está acontecendo, não é uma coisa que, ai, não, já chegou. E muitos lugares não estão encontrando profissionais. E eu estou estudando saúde ocupacional não só pensando no meu atual emprego, mas olhando o mercado. E quando eu olhei, eu falei, nossa, olha, tem um mercado aí gigante que as pessoas não estão prestando atenção. Então, é uma área muito boa. Você falou tudo. Amanhã eu vou lá, vai ter um evento sobre ESG, das 8 ao meio-dia, falando só de ESG. Você vê como é uma área que assim, tem tudo para dar certo e é uma tendência, assim, sabe? E é como você falou, saúde, enfermeiro, tem muita gente que pode se capacitar para entrar para essa área, né? Porque eu vou ser representado, ganha muito bem. E muito bem, gente, é assim, que eu acabei de falar com a pessoa, eu queria ganhar tanto, eu falei, menina, põe mais o dobro disso, porque você consegue dobrar, e aí, mas de novo, é uma área que tá precisando de pessoas, dá para estudar, dá para fazer, e é isso, é entender se a pessoa quiser, sim, de novo, assim, eu gosto muito de falar dessa parte de, as pessoas gostam muito daquela, mas não tem oportunidade, não tem aquilo, talvez falta assim, começa a se movimentar, começa a ver, gente, esse curso de ESG eu fiz dentro da Exames, que deu de graça, e detalhe, a Exames lançou até assim, há muitos anos atrás, a Exames colocou, em tal revista falamos disso, depois de 2 anos, aconteceu, e eles falaram disso de novo, ano passado, ESG vai ser a nova onda. Olha o que está acontecendo. Joga no LinkedIn, ESG, vê os cargos, vê as pessoas falando. Tá bombando. Então, e é uma parte que tem muito a ver com a nossa área, tem muito a ver com pessoas, sabe, a área da saúde. Então, assim, meus irmãos trabalham em TI, é uma área boa, tem muitos, sim, mas tá bom, mano, em TI a máquina tá tomando aí, vê quem, não sei se vocês conhecem gente de TI, mas acabaram de ter várias demissões, né, meus 2 irmãos trabalham em TI, então nós almoçamos e eles falaram bastante sobre isso, porque tem muita coisa que, gente, a inteligência artificial tá aí, e a inteligência artificial tá fazendo muita coisa mesmo, e isso só vai cada vez mais afunilar, e quem vai ficar em TI daqui a uns anos é o especialista do especialista do especialista, essa parte operacional mesmo mais braçal, cada vez mais está perdendo. Quem é que ontem mesmo eu fui no mercado, aqui perto de casa no shopping, eu passei as minhas compras, não tem mais caixa. Então pensa, gente, daqui a um tempo não vai ter mais caixas, vai ter toda essa parte mesmo que você vai passar. Já tem lojas, né, que você entra, o que você vai pegando, ele já vai contando e contabilizando, não tem nem caixa. Tem algumas lojas que já é uma inteligência artificial que ele consegue entender o que você está pegando da prateleira e colocando no seu carrinho, e já está fazendo sua conta ali. Então, cada vez mais a gente tem que pensar nisso. Vai mudar, vai melhorar, mas o mais importante é o cuidado, vai muitos anos, mas pensando nessa parte de estratégia, de parte mesmo analítica, o conhecimento que a gente tem vai ser usado em algumas áreas, e uma delas é essa do ESG, no sentido, eu queria saber a tradução de cada palavra, agora eu não estou lembrando, se o Daniel souber, mas assim, em geral é ESG, procura lá o que você acha. E é inglês, para variar, né? É inglês, né? Há muitos anos eu escuto uma pessoa que ele fala, gente, não precisa saber ler receber coisa do futuro, precisa saber inglês. Começa a estudar a coisa que está acontecendo lá. Você vai ver que é uma tendência. Acontece lá, passa 1 ou 2 anos, que bomba. Então tudo que está acontecendo hoje aqui, que as pessoas falam, é a novidade, se você olha no mercado dos Estados Unidos, já aconteceu faz tempo. Então é coisa que a gente precisa começar a entender, e até mesmo pela enfermagem. Gente, lá nos Estados Unidos tem enfermeira anestesista, sabe? Que aqui não tem, eu acho que não vai chegar tão cedo, mas lá, assim, a elite da enfermagem é a enfermagem anestesista. O enfermeiro, o pleno lá, o do meio, é o enfermeiro que prescreve medicamentos. Eu tenho uma amiga lá que ela é essa enfermeira, ela prescreve medicamentos. Então, assim, é uma enfermagem diferente, é uma enfermagem que provavelmente daqui a um tempo no mundo vai ser um padrão e mais cedo ou mais tarde vai chegar aqui. Com certeza vai chegar, mas é uma enfermagem diferenciada. Então o segredo é isso, é olhar o mercado, olhar lá fora, tá acontecendo? Vai acontecer aqui mais cedo ou mais tarde. E isso de meio ambiente, de sustentabilidade do social, é empresas que você vê assim, que nem o Einstein. Entra no site do Einstein, você vai ver falando de ESG, porque o Einstein tem esse braço social há muito tempo, não é de hoje. Então as empresas que já estavam fazendo estão
também aquela coisa de estão surfando na crista da onda, mas é coisas que já pensavam há muito tempo. E qual é o melhor? As empresas que não estavam preparadas, não estão fazendo, vão ter que organizar a casinha, porque daqui a um tempo eu vou contratar a Dani, mas eu vou perguntar, Dani, como que é essa sua parte do ESG? Você visa o meio ambiente, o seu aplicativo, a sua empresa está poluindo o meio ambiente, o que você está fazendo para o social? As empresas vão começar a contratar, sim. Então, para você ser contratado como empresa prestadora de serviço, o cliente vai te perguntar várias coisas. Se você não faz, você provavelmente não vai ser contratado. Só para vocês terem uma ideia, lá nos Estados Unidos, as pessoas não escolhem o hospital pelo médico ou pelo hospital. Uma das coisas que faz as pessoas escolher são os indicadores de controle de infecção, que é assim, publicado para todo mundo, não é uma coisa escondida. Tá lá. Então, uma das coisas que faz eu ir para aquele hospital é olhar, nossa, eu vou fazer uma cirurgia de ombro, e aquele lugar, aquele hospital, a infecção cirúrgica é muito pouca, eu vou para lá. Então, são coisas que aqui também tem um movimento que mais cedo ou mais tarde vai começar a mudar, e é isso. Eu não vou te contratar só porque você faz um bom trabalho. Eu quero saber um pouquinho mais. E o mercado, essa é a tendência, gente. Olha o que está acontecendo na Americanas. É um exemplo, sabe? A pessoa ele viu o buraco e ele poderia falar, não, vamos esconder, vamos tentar arrumar. Não, ele viu e jogou. Falou, opa, olha aqui, gente. Olha, então, esse é o movimento. O mercado está olhando para isso. Então, a gente precisa começar também a se preparar, inclusive entender o que eu faço hoje. Como que vai ter essa demanda daqui a um tempo? Como que vai ter essa demanda daqui a uns anos? O meu mercado vai continuar tendo? Vai continuar sendo desse jeito? Ou talvez vai ter alguma lei, vai ter alguma demanda que vai burlar, ou vai ter algum equipamento, alguma coisa que vai tirar isso do que eu estou fazendo. Então, é coisas que a gente sempre tem que pensar e sempre está no olhar na frente. Hoje, pegado não estou procurando emprego, viu, gente? Mas o que eu mais faço é olhar o mercado, o que mais faço é olhar as possibilidades, o que eu mais faço, sim, eu tenho um café agendado com uma diretora de uma empresa, e assim, não estou procurando emprego, mas eu tenho conexões, eu tenho contatos. Então, assim, ela só domina mais de 50 hospitais na área dela. Só isso, assim. Não, pouca coisa. E é minha amiga. Mas por quê? Uma conexão, sabe? É isso que a gente tem que começar a entender. Tem muita gente que vive numa bolha, sabe? Esses dias eu peguei uma enfermeira formada há 10 anos, e quando você começa a falar quem vai te ajudar, quem vai. Não fez nenhum relacionamento. Então, assim, o meu logo, né? Eu até brinco, é isso, é pessoas conectando pessoas, mas olha o mercado, olha as possibilidades, olha, tem gente, sabe, sofrendo no plantão, que nem o Big Brother tá aí, né? Você vê o enfermeiro, parece um próprio coitado, ai, enfermeiro de 2 plantões, ai, já dá uma dor no coração, porque tá bom, mas talvez ele porque ele quer, ele poderia estar fazendo outra coisa. Então a enfermagem não é aquilo, gente, que tá aparecendo na TV aí, que ai não, é enfermeiro de plantão, eu tenho que morrer. É tanto que eu tava até brincando, né? Eu pago o meu Corém, de vez em quando até posso pagando e comemorando, porque eu tenho um conselho de classe para isso. Só que 90% paga o Corém e faz o quê? Posta falando, né? Ai, pagando Corém. Aí eu sempre perguntava na sala de aula, você sabe para onde vai esse dinheiro? Você sabe o que é feito? As pessoas nem sabem. Então, de novo, conhecimento muda muita coisa, mas o que eu gosto sempre de falar olha o mercado tá aí, ele tá assim, ó, todo dia tem uma novidade. Desafiar, né, Alberto? Sim. Se desafiar a cada dia, né? E eu acho que o mercado vai pedir isso, né? Não é nem a questão nossa, vai ter que ser assim, não tem jeito, né? A gente vai ter que se especializar, ter multitarefas aí, para ficar aquela não diria multitarefa, multifunção, mas alguém que sabe um pouquinho de tudo, ou pelo menos consegue discursar 2 minutos sobre um certo assunto, ou entende um pouco de alguma coisa. Então é uma coisa muito louca, né? Parece que veio para ficar, mas esse desafio diário que a gente vai ter que ter daqui uns anos, né? Porque quando você fala de ESG, é ambiente, social e governança. Olhei aqui. Então, assim, ambiente, quando se fala no ambiente, fala como um todo, né? Do social. E governança também, governança fala de como se fosse, tipo, lembra de uma hotelaria. Então, assim, é muita coisa em uma coisa só. Então, isso que o Daniel falou é verdade. Não é mais aquilo, eu só sei fazer isso, eu vou morrer fazendo isso. Não, a gente precisa entender, precisa, sabe, esses dias eu orientei uma pessoa aqui de estética, e eu falei, você tem que começar a vender saúde e bem-estar, deixa a estética por último, porque as pessoas ainda têm aquele preconceito, né? Estética é salão de beleza agora. Não, saúde e bem-estar.
é estética, no final, deixa no final, porque aí você começa a colocar um peso de conhecimentos científicos, de recursos, de equipamento. A menina comprou um laser super caro e assim, ela consegue fazer uma cicatrização muito rápida. E eu falei, vende isso, fala sobre isso. Mas normalmente as pessoas olham o quê? A estética. Ah, estética é estética. Mas a gente precisa começar a entender que não. Eu falei, foca, saúde e bem-estar. Deixa a estética assim, meio escondidinho, porque aí você vai chamar a atenção de outras pessoas. E é isso mesmo, é saber muito e conhecer muito. Então é uma coisa que nós precisamos. Vou até mandar isso daqui no grupo de ECG. Acho que é tendência. A tendência para daqui pelo menos uns 10 anos a gente vai continuar falando aí ESG. Eu não sei nem se tem curso ainda já específico diretamente para isso. Tem. Existe um curso já. Tem, esse curso que eu fiz na Exames já era uma pré-venda ali para quem entende de venda, era o lançamento de semente da especialização. Então já tem assim, e já está muito renomado e tudo mais, porque pegaram os melhores do mercado para falar sobre o tema. Mas tem pouca informação sobre. Eu acho que dependendo do lugar que você procura, é 100% online, não tem nem presencial. Mas é o caminho, é uma coisa assim, dá para dar uma olhada, porque é mais uma possibilidade. Perfeito. Gente, em alguma pergunta? A gente tô falando, eu tenho que colocar outro mediador e eu tenho que ficar só olhando, porque senão eu falo muito. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Você quer falar alguma coisa, né? Sei lá. Não? Então, tudo bem. Eu queria agradecer de novo a participação de vocês. E é isso. Acho que eu gosto muito de espalhar uma palavra boa e tudo mais e mostrar que há um caminho, sabe? É isso que a Dani está falando de ter a empresa dela, de criar, ela não fala direito, tem que começar a vender, né? Que ela criou um aplicativo, uma plataforma, e conexões. Ela criou isso com um colega dela que é especializado em TI, ela chamou e falou, vamos fazer. E fizeram. Então, assim, coisas que, de novo, dá para fazer algumas coisas sozinho, dá para ir em vários lugares, dá, mas quando a gente tem essa coletividade, quando a gente tem essa rede de contato que está no mesmo, não só ter rede, né, mas que está no mesmo pensamento, no mesmo propósito, fica mais fácil, mais leve. Então é isso. E de novo, eu já falei para a Dani, falei que do Paraisópolis para o mundo, eu não tenho dúvida. No dia que tiver o IPO lá da empresa dela, tiver na Dark lá, eu vou falar, tá vendo? Eu falo. Tem um podcast do Jota com aquele criador, acho que esqueci o nome daquele cara, o cara é sensacional. Vou dar uma olhadinha no podcast, eu posso até depois mandar aqui no link. Cara, ele fala, é um cara tão fantástico, assim, ele traz um discurso muito de que o cara que está ali, ele já compra o produto antes de você vender, sabe? O lance do discurso, ele traz o cara para dentro de uma coisa ali e você não precisa fazer nada. Você só deixa ele já vende o produto por si só. Porque quando a coisa é boa, ela vende por si só. Então, eu acho que é muito mais essa coisa de alinhar mesmo, sabe? Eu achei sensacional, né? Já falei sobre isso também. Então, eu acho que isso também acho que é bacana. Depois dá uma olhadinha no podcast, depois eu até te mando o podcast. Tá bom. Eu falo muito pouco. Eu tenho muita vergonha, mas vou fazer um curso, né, para perder o medo para falar em público, saber me expressar, né? Eu também tô fazendo terapia para conseguir me expressar, porque eu não consigo. Eu escuto muito, mas não consigo falar. E também estou estudando um pouco dessa parte de vendas também. É muito chato, não gosto, não gostei. Então, eu estou pesquisando também empresas que vendem, né? Você paga e elas vendem para você também. Porque é muito complexo você conseguir vender. Eu não consigo ainda, não tenho esse jeito, né, de convencer uma pessoa a comprar um produto. Mas vai dar certo. É isso aí. Perfeito. Eliane, não sei se quer falar mais alguma coisa. Vou falar que a Dani é super jovem, que ela tem aí um mundo, né, para ser conquistado, e realmente no começo a gente fica insegura de falar, né,
mas nada como você se colocar lá no meio dos leões, ter que falar na frente de todo mundo, de indicador, fazer uma palestra para não sei quantos funcionários, isso vai te deixando tão à vontade, e daqui a pouco você fala assim, né, tá falando, e virou expert, igual o seu BD aí, igual o seu Daniel. E eu sou tímido, viu? Eu sempre falo, eu gosto de falar isso, porque eu sou tímido. Mas eu, com 18 anos, gente, com 18 anos eu virei porteiro do residencial Albert Einstein, eu estudava administração, eu tive uma integração e eu vi as pessoas falando, gente, eu lembro como se fosse hoje, o cara da TI, um menino super novo, negro, entrou com um livro de Java na mão, tava bombando Java, e ele falou tanto, eu falei, gente, eu vou fazer isso um dia. E passou os anos, eu virei enfermeiro que fazia integração lá no MBOI, mas sempre me expondo, sempre eu dou aula na igreja há mais de 10 anos de graça, e assim, para me expor mesmo, para colocar para falar. Então, dava, tipo, eu sem saber nada, dava uma aula para gente que tinha lá teologia e mestrado em teologia. E eu tava lá. Então, eu sempre falo, dá para fazer, dá para treina, e um dia você vai estar falando bem no sentido que faça. E eu sei, eu tô indo para fono, porque minha voz é anasalada, eu tenho que melhorar algumas coisas. Mas, se precisar falar, eu falo, sem problema nenhum. Com nervosismo e tudo, sim, mas eu já aprendi algumas coisas. Então, esse é o caminho. Esse é o caminho. Desafiar aí sempre, né? Sim, sempre. Gente, obrigado mesmo. Boa noite, boa semana. Boa noite, boa semana. E até os próximos. Valeu, galerinha. Até mais. Tchau. Tchau.